Os dois inimigos da felicidade humana são a dor e o tédio. Vivemos em um mundo onde a felicidade ela é comercializada como um produto final. A ideia é que a felicidade ela pode ser perseguida, comprada ou conquistada, ela tá no meio da nossa cultura. A gente diz pra nós mesmos se a gente trabalhar o suficiente, encontrar a pessoa certa ou ter bastante dinheiro, a gente vai entrar nesse estado evasivo, que se chamaria felicidade. Mas e se toda essa busca ela foi construída sobre uma ilusão? O que isso significa pra gente que vive numa sociedade que a felicidade ela é vendida apenas como um produto? E se essa nossa fixação pela felicidade afasta mais a gente dela? E foi exatamente isso que Arthur Schopenhauer, o filósofo do século XIX, quis nos falar. A visão do Schopenhauer sobre a vida, ela tá longe de ser uma coisa otimista, mas ela traz pra gente reflexões muito poderosas e talvez necessária sobre essa nossa busca moderna pela felicidade. O próprio Schopenhauer acreditava que a natureza da vida, ela tá enraizada sobre sofrimento e insatisfação. Pra gente entender a sua filosofia, a gente precisa entender uma coisa que ele mesmo chamava de vontade de viver. Segundo ele, todo ser humano é movido por uma força irracional e cega, que ele chamou de vontade. E essa vontade, ela é a essência de toda a nossa vida. Ela é um impulso implacável, digamos assim, para nossa sobrevivência, procriação e pelo desejo. E essa vontade, ela nos faz constantemente querer, desejar e ansiar por algo mais. E é esse mesmo desejo que nos leva ao sofrimento. Imagine isso por um momento. Você está com fome e sente dor. Você come e a dor desaparece, né? Mas temporariamente. Logo você estará com fome novamente. E esse ciclo ele nunca termina. Mesmo quando as suas necessidades básicas são atendidas, novos desejos aparecem para você. Você pode ansiar por amor, status ou prazer. E quando você realmente consegue obter aquilo, a sua satisfação é temporária, mas logo desaparece. A vontade, como dizia Schopenhauer, é um poço sem fundo. Não importa o que e quanto você joga nele, simplesmente ele nunca se enche. A gente parece hamsters correndo numa rodinha e correndo e correndo e correndo, mas que nunca chegamos no fim. Esse ciclo de desejo e insatisfação, para Schopenhauer era basicamente isso que tornava essa felicidade duradoura uma coisa impossível. Ele argumenta então que a nossa vida ela oscila como se fosse um pêndulo entre a dor e o tédio. Quando a gente quer muito alguma coisa e vai atrás daquilo, nós experimentamos a dor. E quando a gente realmente consegue de fato aquilo que a gente quer, e agora não temos mais desejos o suficientes, então a gente experimenta o tédio. É por isso que quando a nossa vida tá indo super bem, constantemente a gente sente aquele vazio dentro de nós. Pensamos que algo está errado conosco ou que simplesmente a gente ainda não encontrou a fórmula necessária para a felicidade. Mas talvez, como sugere Schopenhauer, não tem nada de errado com a gente. E o problema está na natureza do desejo em si. O Schopenhauer, ele oferece uma visão brutalmente honesta da vida. A felicidade, como a gente conhece, não é um estado permanente. É mais como uma fuga temporária da dor e do tédio que definem a nossa existência. Ele disse uma vez: somos como ovelhas em um campo, nos divertindo sob os olhos do açougueiro, que escolhe uma de cada vez para sua presa. O que ele quis dizer com isso é que a gente se distrai com pequenas coisas e conquistas do dia a dia, esperando que essas pequenas coisas nos protejam da dura realidade da vida. Mas esses são escapes apenas momentâneos, não coisas duradouras. Vamos considerar a vida daqueles que aparentemente têm tudo. Celebridades, bilionários, grandes influenciadores. Eles possuem tudo que a sociedade nos diz que fará a gente feliz. Riqueza, fama, amor. E no entanto a gente vê tantas histórias dessas mesmas pessoas e o seu turbilhão interior, abusos de substâncias ou até suicídios trágicos. E isso não é uma falha deles em serem felizes. Isso é uma falha da ideia de que coisas e objetos externos vão preencher o vazio interior que a gente tem. Schopenhauer diria que eles estão presos no mesmo ciclo que a gente, só que num nível diferente do jogo. Outro exemplo que a gente pode dar, bem consistente, é o nosso mundo do consumismo. A sociedade moderna ela é basicamente constituída para a gente estar em busca do próximo produto, da próxima tendência, da próxima novidade. A gente é bombardeado de propagandas prometendo felicidade se a gente apenas comprar o novo aparelho ou experimentarmos aquele novo prazer. Mas assim que a gente obtém aquilo, a nossa satisfação simplesmente desaparece.
e esse ciclo começa novamente. E é isso que o Schopenhauer chamava de roda hedônica. A gente tá sempre correndo e buscando aquilo, mas nunca de fato chegamos lá. Essas percepções de Schopenhauer, elas podem parecer muito pessimistas, mas elas simplesmente estão enraizadas na nossa percepção humana. Ele acreditava que se a gente simplesmente reconhecer essa natureza ilusória da felicidade, a gente pode realmente encontrar um tipo de paz. Então o primeiro passo, que nem ele dizia, é simplesmente a gente reconhecer a verdadeira vida. Ela é cheia de sofrimentos e os nossos desejos, eles nunca vão ser 100% satisfeitos. Só quando a gente parar de acreditar que a vida vai sempre nos satisfazer, é que a gente vai entender como é que ela realmente é. E assim talvez a gente encontrar mais satisfação mais profunda e autêntica. Uma das soluções que Schopenhauer propôs para essa vontade de prazer seria a negação da vontade. Ele acreditava que para uma vida mais tranquila, a gente tinha que caminhar em busca de reduzir as nossas vontades, não em simplesmente satisfazê-las por completo. Isso não significa a gente renunciar a tudo e simplesmente viver como um monge, mas cultivar simplesmente uma mentalidade de menos apego aos resultados e mais aceitação do momento presente. De muitas maneiras, os ensinamentos de Schopenhauer, eles se assemelham muito com os ensinamentos orientais, como o budismo, por exemplo, que também enfatiza esse quesito do apego e da impermanência das coisas. O princípio budista do dukkha, ou sofrimento, reflete também essa visão do Schopenhauer sobre a nossa existência. Assim como Schopenhauer falava da nossa vontade como fonte de desejo incessante, o budismo também acredita que o desejo é a fonte e a raiz de todo o mal. O caminho, então, para a libertação, segundo ambas as visões, está em entender essa verdade e aprender a nos desapegar dos nossos desejos. O Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos ocidentais a pensar dessa forma, e claro que as visões dele foram muito enviesadas pelos pensamentos budistas. No entanto, Schopenhauer, ele acreditava que a gente consegue um tipo de espécie de fuga temporária dessa tirania da vontade, através da arte e da experiência estética. Quando a gente se desenvolve profundamente com música, literatura ou natureza, a gente pode experimentar momentos de pura percepção, onde a gente não é consumido pelos nossos desejos ou medos. E nesse momento a gente é levado para fora desse ciclo de desejar e insatisfazer. Schopenhauer disse, famosa e poeticamente, a frase: "A música é a resposta para o mistério da vida. É a mais profunda de todas as artes. Ela expressa os pensamentos mais profundos da vida." Em outras palavras, a arte, ela viria para nos oferecer um vislumbre de um mundo além dessa vontade imensa das coisas, onde a gente pode momentaneamente experimentar uma espécie de transcendência. Apesar do seu pessimismo, a filosofia do Schopenhauer, ela pode ser muito libertadora também. Ela permite a gente parar de se culpar nos momentos que a gente não se sente feliz. Ela nos faz entender que não é culpa nossa quando a gente simplesmente não sente a felicidade duradoura quando a gente atinge alguma coisa. Não é porque a gente falhou, é porque a felicidade, simplesmente como a gente conhece, é uma busca falha. Os momentos de alegria que a gente experimenta, eles são fugazes. E isso é totalmente aceitável. Ao deixar de lado essa visão de que a felicidade é uma coisa que a gente pode conquistar permanentemente, a gente nos abre para um tipo diferente de satisfação. Uma que vem da gente aceitar a vida como ela realmente é, com todos os seus altos e baixos, uma verdadeira montanha-russa. Pensa nas vezes que você realmente se sentiu em paz. Raramente foi quando você estava correndo atrás de algo, mas geralmente é quando você estava vivendo o agora, o presente, aceitando o momento como ele realmente é. Deveria ser, né? Talvez foi uma caminhada na natureza, uma conversa profunda com seu amigo, ou até se perdendo numa peça teatral. Nesses momentos você não estava sendo movido pela vontade, você simplesmente estava sendo você. E o Schopenhauer acreditava que esse estado de contemplação sem nenhuma vontade é o mais próximo que a gente pode chegar de uma verdadeira felicidade. Então, se a felicidade é uma coisa, uma ilusão que a gente tá sempre indo atrás, o que a gente deveria perseguir? E a resposta de Schopenhauer não era simplesmente a gente buscar miséria, mas buscar uma vida com menos desejos. Ele sugeriu que uma pessoa sábia é uma pessoa que aprende a viver sem muitos desejos, aceitando a vida como ela é, com sofrimento e insatisfações.
e encontrar significado em coisas que transcendem o nosso ego, como a arte, a compaixão ou até as buscas intelectuais. É importante a gente entender que Schopenhauer também não defendia uma vida sem prazeres ou alegrias. Ele não sugeriu que a gente não deveria viver sem metas ou sem ambições. Pelo contrário, ele só evidenciava que essas metas e essas ambições trariam a felicidade, mas que seriam uma felicidade momentânea. Ele queria que a gente parasse de viver a nossa vida como um estado de antecipação, sempre esperando a próxima coisa ou o próximo objeto para nos fazer feliz. E a gente começasse a encontrar beleza e momentos de paz nos momentos presentes. Em última análise, a filosofia de Schopenhauer, ela é simplesmente um desafio. Ela convida a gente a confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre a nossa existência. Ela força a gente a nos questionar algumas narrativas que foram ensinadas pra gente a como viver uma vida boa. Ela busca mostrar pra gente que nós não precisamos só buscar a felicidade superficial, mas nos aprofundar em coisas mais específicas desse mundo. E embora suas ideias podem ser muito sombrias a priori, simplesmente podem ser muito libertadoras também. Quando paramos de perseguir a ilusão da felicidade, a gente pode descobrir que a gente tem mais espaço para apreciar os momentos ordinários e simples da vida. A gente pode descobrir uma satisfação quieta e aqui, no agora, em vez da gente sempre estar olhando para o futuro em busca das nossas realizações. E talvez, apenas talvez, isso seja o suficiente.